Olá, olá Divino. Dona Daci tá aqui também. Boa noite, tá ouvindo bem aí? Como é que tá Matipó? Tá frio? Olá Camila. Estamos então ao vivo, mais um dia. Martins Soares, né? Não é Matipó, não, eu confundo. Como tá a venda nova aí, Camila? Bastante frio? Aqui esfriou um pouco, minha rinite já atingiu o ápice. Aí, Dona Daci tá na sala aqui mandando um abraço. Tá assistindo com Juliana e as crianças. Só um pouco, né? Glória a Deus. Nós já vamos começar, deixar o pessoal ir chegando. Vai compartilhando aí para seus amigos. Eu ajustando a câmera. Apanhando das estruturas. Vera Lúcia, Deus abençoe. Tá aqui embaixo, desceu ontem. Desceu ontem de manhã, se eu não me engano. O que vocês têm feito? Têm trabalhado? Estudado? Diz aí enquanto esse tempo chega para nós iniciarmos. Como estão as coisas aí? Como está a rotina de vocês? Diz aí para mim. Olá, Luana. Como está a rotina de vocês? Roberta, Vivi, Deus abençoe vocês. Diz aí como está a rotina de vocês. Vocês estão trabalhando normalmente? Nós estamos preparando um material para compartilhar, mas a gente tem feito live nas redes sociais, né, aberta a todos, mas vamos avançar nesse processo desse tempo no sentido de estarmos mais próximos dos irmãos. Então vamos estar fazendo discipulados, aconselhamentos virtuais também, né? Então via WhatsApp, via Instagram, via Zoom, a gente está com todos os recursos prontos para poder estar com os irmãos. Então quem precisar nesse tempo de oração, quem precisar nesse tempo de estar mais próximo, nós estamos usando todos os recursos para poder estarmos juntos. Então via WhatsApp a gente pode fazer uma videochamada e fazer uma conversa com a sua família, com casais, com filhos, enfim. E ter um tempo juntos de edificação, de falar do Senhor, de orar, de nos aproximarmos mais. Então eu vou estar lançando isso hoje ou amanhã de manhã no máximo. Esse tempo de aconselhamento, de bate-papo, de discipulado, para avançarmos. A igreja não está parada, né? A igreja está unida
E esse é o nosso chamado, sermos um no Senhor. E o que nos une não é placa, o que nos une não é o local, né? O que nos une como cristãos e filhos de Deus é o amor do Senhor, é o Espírito de Deus, né? Então, nós não podemos estar juntos, mas estamos unidos no Senhor. Então vamos unidos no Senhor, edificando, compartilhando, orando, né? E assim prosperando na fé até que o Senhor nos tire desse lugar. Um abraço para o pessoal do Facebook. Ana, eu não vi aqui mais quem passou, mas Deus abençoe. Léo da base, Deus abençoe você, meu irmão. Deus continue alimentando seus sonhos para que esse casamento se concretize tão logo, né, na data que o Senhor preparou para vocês. Olá, Dete. Deus abençoe, Jefinho. A paz, Roberta. Como é que tá, negão? Tá trabalhando direitinho, normal? Ou tá em casa de castigo? Vamos tirar um tempo a mais de oração hoje. A rinite está aqui ardendo. Já tomei remédio. Já usamos todos os remédios, mas vamos na fé avançando no nome de Jesus. Tia Dulce, mulher de Deus, Deus te abençoe. Lá em Linhares. Enfim, temos irmãos aí para tudo quanto é canto. Meio expediente, né? Amém. Vamos dar início a esse tempo. Eu não convidei ninguém para estar fazendo esse período de louvor hoje, mas a intenção é nós orarmos e adorarmos ao Senhor, né? Um tempo de oração. Eu vejo que veio essa palavra no meu coração, de Êxodo 17. O texto é conhecido da grande maioria, quando Moisés está com cajados, com as mãos erguidas, com o cajado levantado, Josué vencia a batalha, né? E essa palavra desde ontem está no meu coração, porque eu acredito que é um tempo de guerra, um tempo de lutarmos. Eu vi hoje algumas imagens que trouxeram essa percepção ainda mais clara, né? Agora à tarde eu vi algumas publicações de imagens dizendo que no dia que a igreja de Cristo se posicionou em jejum, a taxa de mortalidade ela começou a cair, né? Então, se a taxa de mortalidade, se o coronavírus reagiu ao jejum, nós vencemos essa guerra espiritualmente. Então é necessário perseverarmos na batalha, na intercessão, né, diante de Deus, unidos no Senhor. O nome de Jesus tem poder para operar em todo e qualquer lugar. Então nós vamos insistir em oração e eu quero já te desafiar esse tempo de intercessão, de oração aí na sua casa, né? Continue proclamando jejum, oração, continue se movendo em intercessão para que esse cenário mude totalmente. Olá, irmã Normalice. Deus abençoe a senhora, Dona Eunice, a paz do Senhor, Júlia. Deus abençoe e guarde vocês aí, em nome de Jesus. Deixa eu só colocar aqui o texto. Êxodo 17, do verso 8 ao 15. Amém? É o texto que nós vamos refletir. Olá, Marciana. Deus abençoe vocês. Rafael, Márcia. Divino. Segura a internet aí. Olá, minha mãe. Direto de Vila Velha. Que eles dizem que é o epicentro do estado. Vila Velha é o lugar que eu nasci e era chamado de Vila do Espírito Santo. Aí mudou a capital para Vitória e Vitória passou a ser Vitória do Espírito Santo, né? Um lugar profético, esse estado nosso, essa cidade que eu nasci, né? E nós cremos que o Espírito Santo vai assumir o trono dessa cidade
dessa nação e vamos ver aí um grande avivamento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Compartilhou? Continua compartilhando. Vamos orar, vamos dar início a esse tempo, porque a ideia é aproveitarmos esse tempo espiritualmente, para nos movermos espiritualmente. Vamos orar ao Senhor, aí na sua casa, que seu coração já esteja aberto, que sua mente já esteja voltada para o Senhor, que o Espírito de Deus já esteja aí te envolvendo em nome de Jesus e que a graça e o favor do Senhor esteja sobre sua vida, sobre sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós cremos que estamos num ambiente de preparação, né? A Dulce botou aqui, a tia Dulce botou no Facebook, Jesus está voltando, de fato está voltando, o cenário está todo sendo preparado para que os sinais se cumpram, para que Mateus 24 entre no desenvolvimento e nós venhamos ver aí dias de proclamação do Evangelho como nunca, mas também de perseguição, de guerras, rumores de guerras, de ainda mais dificuldades, mas o Senhor está nos forjando. Amém? Uns creem que a igreja ela não vai passar pela grande tribulação, outros creem, né? Eu ouvi até um pastor hoje falando sobre isso, mas uma coisa é unânime, o espírito do anticristo ele está na terra, não personificado, mas o espírito do anticristo está aí proclamando princípios e valores que são contrários à igreja do Senhor, está aí proclamando e desenvolvendo filosofias que distraem as pessoas, que trazem o que Romanos 12:2 diz sobre tomar a forma do mundo, né? Se amoldar com uma filosofia, com uma estrutura, com um governo caído, né? Mas nós estamos aqui como igreja de pé, unida, como eu disse no início, o que nos une não é placa, o que nos une não é o ajuntamento em si, o que nos une é estarmos unidos em Cristo e pelo Espírito dele estarmos juntos. Então vamos juntos nessa caminhada, perseverando até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Amém? Êxodo, deixei o texto fixado, Êxodo 17. Olá, Ana Cláudia, Daniel, Deus abençoe vocês. Vamos orar ao Senhor, dedicando esse tempo em nome de Jesus. Pai, eu louvo a Ti, Deus, por essa oportunidade, por mais esse dia que o Senhor nos deu, de preparação, Deus, de sermos forjados, de estarmos antenados, ó Deus, com aquilo que o Senhor está fazendo. Esse tempo, Deus, de estarmos conectados com a Tua vontade, verdade, ó Deus, e poder. Em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor esteja sobre nós, nos fortalecendo, Deus, e nos conduzindo, Pai, a esse tempo novo que o Senhor fez, onde sairemos dessa quarentena, ó Deus, para algo tremendo, Deus, para algo profético, ó Deus, para algo vivo no Senhor. Por isso, desde já nós estamos aqui dedicados ao Senhor, com o coração quebrantado diante de Ti, Deus, para clamar ao Senhor, para clamar a Tua intervenção. Pai, estamos em guerra, entendemos isso, e estamos aqui clamando, forja, ó Deus, as nossas mãos. Nessa hora, fortalece os nossos braços para a batalha, Senhor, em nome de Jesus, os nossos joelhos, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor nos dê condições de avançarmos, de perseverarmos nesse tempo, fundados no Senhor, voltados, ó Deus, à Tua verdade, e assim proclamando, intercedendo, profetizando um novo tempo, um novo viver, uma nova mentalidade, ó Deus, novos dias aonde o Senhor estará, ó Deus, movendo sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor, a igreja que realmente é gloriosa, Pai. Em nome de Jesus, edifica-nos nessa hora por meio da Tua palavra, atrai-nos, ó Deus, a Tua vontade, que o Espírito do Senhor nos mova, que o Espírito da verdade, o conselheiro, aquele que é fiel, aquele que intercede por nós, nos conduza nesse espírito de intercessão, de graça e súplicas com gemidos inexprimíveis, para juntos movermos os céus sobre a nossa cidade, estado, nação e intercedermos, ó Deus, assim de maneira que haja transformação, meu Pai, em nome de Jesus. E louvado seja o nome do Senhor. Amém? Olá, Tati, Vera, Deus abençoe vocês. Pastor José Roberto, Deus abençoe, meu irmão.
Vamos juntos aqui compartilhar essa palavra. É tempo de intercedermos, é tempo de proclamarmos a vontade de Deus, é o tempo de nos colocarmos na brecha para mover, para mudar as realidades espirituais à nossa volta. Eu disse aqui agora há pouco, nós vimos várias pessoas compartilhando uma imagem do Ministério da Saúde, tá? Verídica, não é fake, não é falsa, mas uma imagem que mostra que no dia domingo do dia 5, quando a igreja se posicionou em jejum e oração, a taxa de mortalidade no Brasil começou a cair. Pode ser por isso, por aquilo, pode ser por várias razões. Mas uma coisa eu tenho plena convicção de que se algo mudou no nosso cenário foi a intervenção do Senhor transformando todas as coisas. A intervenção do Senhor tirando o efeito desse espírito de morte, né? desse cenário de morte contra as nossas vidas. Então, eu creio que é um tempo de nos posicionarmos e insistirmos e perseverarmos em oração, em jejum, até que Ele venha, né? E cumpra propósito. O Senhor tem lutado a nossa guerra, o Senhor tem nos preparado para um novo tempo, mas também tem travado batalhas junto conosco. Você que está aí com a sua Bíblia, vamos ler em Êxodo, capítulo 17, verso 8. No Instagram eu deixei fixado, no Facebook eu deixei o texto todo aí, Êxodo 17, do 8 ao verso 16. Olá, Jesley, Deus abençoe. Cowboy de Jesus, tamo junto, em nome de Jesus. Vamos ler no verso 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Até aqui o texto é bem conhecido da grande maioria. O texto é uma história, né, muito bem divulgada. Desculpa, estou aqui meio que numa rinite, mas não é gripe, viu? Fiquem tranquilos. E cremos que é um tempo de batalha. Assim como nos dias de Moisés e Josué, quando os amalequitas se levantaram contra o povo de Deus, houve um posicionamento que foi tanto quanto uma estratégia de combate totalmente diferente, mas onde nos ensina, e o ponto aqui que nos ensina não é o cajado, não é o fato de ficar com a mão para cima muito tempo, mas é o fundamento de vencermos batalhas físicas através de um posicionamento espiritual. O que Êxodo 17 me ensina é que, independente do cenário que havia lá embaixo, quando havia intercessão, quando havia um posicionamento de intercessão por parte de Moisés, Arão e Ur, ou havia vitória lá no campo de batalha lá embaixo. Então não se trata de subir o monte, não se trata de um cajado, não se trata de orar com mãos levantadas, não tem a ver com um ritual, mas sim com um fundamento de intercessão. É um tempo de assumirmos lugar na batalha. É um tempo de assumirmos uma posição de intercessão. Seja fisicamente, como está a sua casa aí? Como está o seu ambiente familiar? Eu tenho sempre parado para fazer esse questionamento. Estamos mais
unidos que nunca, né? Ajuntados dentro de casa do que nunca. E pode ser que o cenário aí esteja ruim. Digo, de conflitos, de dificuldades. Talvez o ambiente familiar seu não está muito bom. E eu queria te despertar. Talvez se você se posicionar espiritualmente, é bem possível que o cenário à sua volta venha mudar. O texto que nós lemos de Êxodo 17 deixa bem claro isso, nos ensina de maneira bem clara isso. Que quando há uma posição de intercessão, há vitória fisicamente. Você ora a Deus em espírito, Ele te recompensa, Ele te responde fisicamente também, como Jesus nos ensina em Mateus 6. Existem várias outras passagens bíblicas pela Bíblia. Pela Bíblia, óbvio, né? Mas eu lembro de uma outra que é o rei Ezequias, quando estava ali cercado por um exército inimigo que era impossível dele vencer, o maior exército da época. Ele simplesmente pega uma carta, que era uma carta de ameaça desse rei para ele. E ele levanta essa carta para Deus em oração, dizendo: Senhor, olha a afronta do inimigo contra o Senhor. Não é contra Israel, é contra o Senhor, porque nós somos do Senhor. E esse é um princípio que está na Bíblia para todo lado. O Senhor se apresentando como o Senhor dos exércitos, como o Senhor que luta as nossas guerras, como aquele que nos protege do inimigo, enfim. É Deus que nos livra de todo mal. Nós lemos domingo, Salmo 91, quando fala que aquele que se sujeita, aquele que se submete, se refugia no Senhor, ele é protegido pelo Senhor e Deus dá ordem aos seus anjos. Eu e você podemos desfrutar de muita coisa nova, botando em prática princípios que talvez nunca colocamos, porque íamos na igreja e alguém orava. Porque quando precisava a gente buscava a intervenção de outros. Então pare para pensar hoje como está o seu ambiente físico, sua família, no que diz respeito a enfermidades, relacionamentos, problemas de várias naturezas que podem e devem ser vencidos através de um posicionamento espiritual, através de um posicionamento de fé inteligente, onde fé não é simplesmente nós dizermos que cremos no Senhor, mas fé é você gerar um produto, um fruto. A fé, ela produz obras de justiça. A fé, ela muda os cenários. A fé, ela muda as realidades. Financeiramente, você está vivendo uma situação de crise? Eu me senti ameaçado financeiramente esse último fim de semana, não diretamente por uma outra circunstância, e me posicionei em oração. E olha, eu quero compartilhar isso com você para te edificar. Hoje eu comecei a receber sinais e várias concretizações de uma mudança de cenário. Porque simplesmente eu parei para orar e falei: o Senhor é quem cuida, o Senhor é quem me sustenta, o Senhor é quem é o meu Pai, o Senhor quem move todas as coisas. E me coloco então debaixo da tua proteção, da tua segurança. E isso é fé, isso é agir pela fé. Mais do que nunca nós precisamos ser inteligentes nesse tempo e saber colocar os princípios bíblicos que vão operar a nosso favor, que vão nos colocar em liberdade, que vão gerar uma nova experiência para nós, que vão edificar a nossa fé, gerar crescimento. Então, primeira coisa que eu tenho aqui, nós, como disse agora há pouco, estamos acostumados a ir para a igreja e a orar juntos ali e ali alcançarmos resultados. Mas o que a gente vê aqui é que Josué estava trabalhando lá embaixo com aquilo que lhe era pertinente, com a espada, com lança, com escudo, na guerra, no campo de batalha. E já Moisés, Arão e Hur estavam em intercessão, mas estavam unidos no mesmo propósito. Se estamos unidos no mesmo propósito, que é hoje cercados numa mesma circunstância, numa mesma realidade, estamos cercados pelo coronavírus, né? Estamos cercados por essa ameaça. O meu inimigo não é político, o meu inimigo não são governos naturais, mas o meu inimigo ele é um inimigo que tem uma raiz espiritual, é uma ameaça espiritual, que opera fisicamente, gerando uma enfermidade, em alguns casos, para algumas pessoas, levando à morte. Mas como já disse
já está constatado que no dia que jejuamos e oramos, no domingo do dia 5, houve uma queda e dali então começou a cair. Mas agora há pouco no boletim houve uma subida. Isso confirma ainda mais a palavra que o Senhor trouxe, essa palavra de Êxodo 17 que o Senhor trouxe no meu coração ontem. É necessário nos insistirmos em oração. É necessário reforçarmos o jejum e intensificarmos, igreja. Não se trata de placa denominacional. Lá embaixo, se você for olhar no cenário de Êxodo 17, existiam 12 tribos. Existia um povo lutando, homens de guerra, mas nem todo o povo. Outros estavam em casa, acuados, nas tendas, né? Em casa não, eles eram nômades pelo deserto. Outros tantos estavam cuidando dos filhos menores. Mas a questão havia uma unidade de propósito. E nós temos que nos unir nesse propósito. Vencer o coronavírus. Bolsonaro, apesar de ter Messias no nome, não é o nosso Salvador. Não é o nosso Salvador. O nosso Salvador é Messias, já veio, já cumpriu o efeito, já nos salvou. E todo aquele que o confessar como Senhor será salvo. Todo aquele que com a Bíblia, com a boca confessar e com o coração crer, será salvo. É o que diz a Bíblia. Meu Salvador não é Bolsonaro, é Jesus Cristo. Eu não tenho nada contra Bolsonaro. Mas eu entendo que quem vai me salvar desse cenário não é o Bolsonaro, mas é o Senhor Jesus que reina e governa assentado no trono. Então abra sua mente e o seu coração para colocar sua fé em ação nessa hora. Em intercessão. Josué estava lutando e vencendo a batalha porque Moisés estava orando e intercedendo. Nós temos aqui que orar para que as ações da medicina avancem. Nós temos aqui que orar para que o Senhor livre empresas de quebrar. Existem proclamações, decretos de governantes municipais, estaduais, federal não há, mas municipal e estadual, dizendo para fechar estabelecimentos. Eu não estou aqui proclamando uma rebelião, mas o que eu quero dizer é que nós temos que orar contra aquilo que fere, contra aquilo que vem para nos abater. Se você é uma pessoa que está com a sua empresa agora fechada, ou o seu emprego, você está correndo risco de ser demitido por conta dessa situação, eu quero te convidar a se posicionar em oração e proclamar um novo tempo de liberdade. E proclamar um novo tempo onde esse vírus vai bater em retirada, vai ser vencido em nome de Jesus. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer. Porque Deus ele é suficiente para curar uma enfermidade, Deus é Deus suficiente para libertar um cativo de uma opressão, de um demônio. Deus é o que abre a porta de emprego para muitos que oram. Deus é o que sustenta muitos. Mas muitas vezes Deus não é suficiente contra o coronavírus. Há uma expectativa natural na maioria do coração das pessoas, porque é o que parece que a gente vê pelas redes sociais afora. Então eu quero te despertar de novo a essa atitude e a separar tempo de jejum. Não é domingo, não é um dia, mas é insistir até que seja vencido. Moisés levantava a mão, vencia, abaixava, perdia. Moisés levantava a mão, Josué vencia a guerra lá embaixo. E aí o que eles entenderam? Que era necessário permanecer, continuar orando, continuar intercedendo. Continuar proclamando a vitória em nome do Senhor. E aí a conclusão o Senhor é a minha bandeira. Isso prova que o que Moisés estava fazendo era levantar a proclamar o nome do Senhor. Então na sua casa agora, no seu quarto, proclame o nome do Senhor como Deus da sua vitória, como Deus da sua salvação. E você vai ver o cenário mudar. Separe tempo, dias de jejum. Dias de jejum. Não só hoje, não só amanhã, não só domingo, mas separe dias e mais dias de jejum até que venhamos vencer, igreja. Que o Senhor confirme isso no seu coração. É tempo de nos posicionarmos em guerra. Nós estamos em guerra, nós não estamos em casa dormindo, nós estamos em guerra e nós vencemos de joelhos. Talvez você já divulgou isso pelas redes sociais várias vezes, que você luta as suas guerras de joelho, mas muitas vezes isso não é uma verdade. Muitas vezes isso não está de fato acontecendo.
Muitas vezes isso não estava, esse discurso não estava alinhado com as atitudes, então hoje eu quero te chamar, te despertar. Isso é tempo de dobrarmos o joelho e orar. Não é tempo, eu não posso fazer nada contra o coronavírus, eu não posso chamar a igreja e reunir a igreja. Eu não posso dizer para os donos das empresas, abram, senão vocês vão quebrar, mas eu posso orar, eu posso mover os céus com a minha oração, com a sua oração. E juntos, unidos em nome do Senhor, nós podemos transformar essas realidades. Então pare para pensar como você tem reagido contra o coronavírus. O que o Estado diz é entra para o teu quarto, entra para a tua casa e fecha a porta. O que o Senhor Jesus diz é entra para o teu quarto, fecha a porta e em nome de Jesus, ore, proclame um novo tempo. Proclame um novo tempo. Quem te ouve é o Senhor. Não é o irmão do lado, não é a igreja. Quem te ouve é o Senhor. Então insista em oração. Insista em oração. Continue perseverando em oração. É tempo de buscarmos o Senhor, a face do Senhor, com arrependimento, irmãos. Arrependimento. É tempo de nos prostrarmos diante de Deus e clamarmos, Senhor, vence o nosso inimigo, coronavírus. Os homens maus estão se aproveitando disso. Os corruptos estão se aproveitando disso. Ladrões estão se aproveitando disso. E por aí vai. Então nós temos que nos posicionar em Deus contra toda e qualquer ameaça. Se posicione diante do Senhor. Se posicione diante do Senhor, entendendo que é Ele quem luta as suas guerras. Entendendo que é Ele quem estabelece liberdade de todo e qualquer cativeiro. Deus quer nos levar ao lugar de liberdade. Deus quer te libertar de toda essa opressão, esse inimigo imaginário, esse inimigo invisível. Ele é vencido assim como Satanás é vencido. Eu não estou dizendo que o vírus é o diabo e nada disso. O que eu estou dizendo e afirmando é que é tempo de nós intercedermos pela nossa vitória, pela nossa liberdade. Existe uma outra realidade que em 2 Reis, capítulo 7, se eu não me engano, 6, 7, que é quando o povo está num cerco e passa-se tantos dias que o povo começa a ficar com fome, eles começam a comer animais e chega ao extremo de mães trocarem os próprios filhos para servirem de alimento, cozinharem os próprios filhos. Algo terrível, tamanho o cerco. Mas o que nós vemos é que havia uma condição de apostasia. Né? Entenda a apostasia não como desviar e parar de ir na igreja, mas a apatia, a falta de reação espiritual, a falta de exercício de amor. Porque talvez na sua casa tem comida, tem água, tem todas as coisas, mas tem gente que está sendo desempregado nessa hora e está passando dificuldade. Então é tempo de nós sermos altruístas e nos colocarmos de fato em unidade. Igreja, é tempo de unidade. Kalinde chegou, é tempo de unidade, Kalinde. É tempo de nos unirmos em nome do Senhor e proclamarmos a libertação de todo o cativeiro que nós estamos vivendo. Nosso inimigo não é político, não é humano, nosso inimigo é espiritual e uma resposta espiritual precisa ser dada. A resposta que Êxodo 17 me mostra é a intercessão insistente, constante. Orai sem cessar, o que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses. Orai sem cessar, orai em todo o tempo. Jesus diz, vigia e ora. Enfim, a Bíblia nos chama a orar e interceder com toda a oração, com toda a súplica. Paulo diz em Efésios, depois de um reposicionamento, depois de estar cheio do Espírito, de adorar o Senhor com salmos, hinos, cânticos espirituais, ele diz, ora, interceda. A Bíblia nos chama em todo momento a intercessão, orar em todo tempo. Entra nesse espírito de intercessão e permita que esse espírito que é santo, que é de Deus, que intercede por nós, pela minha vida, pela sua vida, ele te conduza em intercessão também. É tempo de intercessão, é tempo de insistirmos em jejum e oração até que venhamos vencer. O cenário é esse. Não espere do homem a resposta que vem de Deus.
Não espere no homem a uma reação espiritual, porque é do Senhor que vem a tua resposta, a tua vitória. O rei Davi, ele estabelece um salmo sobre isso. A minha vitória está no Senhor. Ou seja, se eu preciso vencer qualquer coisa, eu vou buscar nele recursos para eu vencer. Eu vou exercitar minha fé em Deus para vencer. Então se una ao Senhor nesse tempo. Se una ao Senhor na intimidade de Deus e busque nele instrução na palavra para você vencer. Use os seus lábios, assuma um lugar na torre de vigia, como Moisés sobe num alto lugar, e não tem a ver fisicamente, mas espiritualmente. A necessidade é de agirmos espiritualmente e mudarmos esse cenário. No meu município, aqui em Muniz Freire, interior do Espírito Santo, aqui não tem nenhum caso, tiveram 3 suspeitos, se não me engano, e todos descartados. E a minha oração é: Deus, coloca anjos, porque há cerco nas divisas do estado feito pelo homem, para testar quem está ou não está com o vírus, se está com febre ou não. Mas a minha oração é: coloca anjos, Senhor, nas entradas da minha cidade, para que esse mal não entre, para que esse mal seja impedido de chegar até esse lugar. Então eu creio que o Senhor está nos chamando a isso, a proclamar liberdade, a proclamar a nossa vitória, a ligar na terra para que seja ligado nos céus. Esse princípio espiritual de Mateus não tem a ver com simplesmente dizer amém quando alguém ora, mas tem a ver com unidade de pensamento, de visão, unidade de entendimento. Então eu trago essa palavra hoje para nos despertar a essa posição. Precisamos reagir espiritualmente. Eu até vi um debate outro dia sobre a vitória contra o coronavírus. Não vem da religião, de fato não vem da religião, vem dos céus, vem do próprio Deus. A religião não tem poder, a religião foi atingida, fomos tocados nesse tempo. Eu encontrei uma pessoa outro dia no mercado e me disse: isso deve ser obra do diabo, porque todas as igrejas no mundo estão fechadas. E eu creio que é obra de Deus para nos levar ao arrependimento, para mudarmos o nosso coração, a nossa essência, como já pregamos aqui, como já compartilhamos aqui. E não só isso, mas ainda para despertarmos a esse tempo de oração, esse tempo de intercessão, esse tempo de mudança de realidade. A realidade de vários casamentos eu já vi mudando através da oração. A realidade de várias pessoas oprimidas espiritualmente por demônios eu já vi mudando através da oração. A realidade física, está aí a Roberta junto, que já falou outro dia, com um tumor do tamanho de um limão, de uma laranja, não sei, no cérebro. E hoje está com um negócio que é do tamanho menor do que meio centímetro. Isso é Deus, isso é oração. A medicina disse: olha, filha, continua fazendo o que você está fazendo porque está funcionando. E é o que? Reagir espiritualmente a algo físico. Então reaja espiritualmente, ore contra toda enfermidade, saia da apatia, saia desse lugar de dependência humana. Para de esperar do homem aquilo que vem dos céus, repito. É tempo de nós crermos que a nossa oração pode. É tempo de pararmos de depender de sacerdotes especiais e entender que eu fui chamado ao sacerdócio, que eu de fato tenho livre acesso ao Senhor. Você não depende da oração de outras pessoas para ver o resultado daquilo que Deus pode fazer. Você precisa se unir às outras pessoas com a sua fé, com o seu entendimento, e liberar a palavra de vida. Tiago 3 diz que da sua boca sai morte e vida, bênção e maldição. Nesses dias de confinamento, de alguns estresses, né, a gente vê algumas brincadeiras de pessoas dizendo: eu amo estar aqui, estou mais próximo do meu marido, e as plaquinhas dizendo: pelo amor de Deus, acaba logo. Ou da minha esposa que insiste para arrumar a casa toda hora, enfim. Mas a realidade é o que nós estamos fazendo. Eu fiz várias coisas fisicamente na minha casa, tenho arrumado lugares que antes um dia eu vou arrumar, né? Quando sobrar tempo eu faço. Mas a
A grande questão é que esse tempo que está sobrando é para intercedermos, é para que a vitória venha em nome do Senhor. O Brasil inteiro vai reconhecer, em nome de Jesus, que a vitória sobre o coronavírus veio do Senhor. E que o mundo inteiro conheça e desperte para que a autoridade do nome de Jesus é a maior autoridade sobre a terra, sobre todo e qualquer poder, e os nossos inimigos serão envergonhados em nome de Jesus. É o que eu creio. Sem dramatizar, sem espiritualizar. Mas é o que eu creio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, minha irmã. Amém. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Deus está nos preparando para algo muito mais poderoso, porque quando alguém está endemoniado pelas cidades, eles vão chamar o pastor. Eles não exercem a oração. E Jesus, antes deles estarem cheios do Espírito, os discípulos já expulsavam demônios e curavam enfermos. Quando eles estavam cheios do Espírito, a sombra deles curava. Tirava um pedaço do lenço de Paulo para leva que eu não tenho condições de ir, e as pessoas eram curadas. Eles eram trasladados, levados de um lado para o outro. E milagres tremendos aconteceram. Mas antes, ainda andando com Jesus, aqueles homens já curavam enfermos, já expulsavam demônios. E, infelizmente, o que nós vemos hoje está generalizando. É uma igreja que tem medo de expulsar demônios. É uma igreja que não ora pelos enfermos porque não crê. Pelo contrário, a igreja hoje ela é dependente de remédios. Isso aí está errado. Eu estudei o livro de Atos todinho ano passado, junto com a igreja, verso por verso. E o texto, eu já disse isso para os irmãos da missão, o texto que mais me impactou foi o capítulo 3, quando Pedro e João dizem para aquele aleijado: olha, eu não tenho ouro nem prata para te dar, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, fique curado. Hoje nós somos a igreja que diz: olha, eu não tenho o poder de Cristo, mas o que eu tenho te dou. Eu te dou uma cadeira de rodas, eu pago o seu aluguel, eu te dou aparelho para surdez, eu te dou muletas, enfim, eu te ajudo financeiramente, mas o poder de Deus eu não tenho. Então eu creio, Kalinde, eu creio, pastora, que quando passar esse tempo, a igreja de fato vai dizer: olha, nós temos recursos para dar aos pobres, porque a nossa fé não é só de oração. Nós vamos dar casa, nós vamos acolher órfãos, nós vamos ajudar viúvas, mas principalmente nós seremos uma igreja cheia do Espírito de Deus. Nós seremos uma igreja que diz: olha para mim, como Pedro disse, olha para mim, o que eu tenho, o que eu carrego é Jesus, o Espírito, seja curado em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Então que o seu coração se encha de fé agora, que haja ânimo em você, que o Espírito de Deus te encha desse poder, desse dínamos, dessa capacidade de reagir espiritualmente e mover os céus. Limpa a sua rua agora de todo coronavírus, a sua cidade, em nome de Jesus, crê nisso. Seja louco, como Moisés era louco, a batalha lá embaixo, espada, faca para todo lado, lança, flecha, fogo comendo. E o que Moisés fazia? Orava, intercedia, levantando bandeira, proclamando o nome do Senhor. O Senhor é a nossa vitória. Proclame o nome do Senhor. Proclame a vitória em nome do nosso Deus. Esse é o nosso tempo, igreja. A igreja é a maior autoridade de Deus na terra. A igreja é a maior instituição na terra. Mundialmente a igreja opera. Não há limitações, não há nenhum tipo de resistência para a igreja. Quando resistiram à igreja na China, ela se tornou a maior igreja do mundo, subterrânea, oculta. Nada pode parar as portas, a igreja, nem as portas do inferno, e nem uma estrutura de governo da terra, porque Jesus governa sobre tudo. E está na hora da gente se tornar essa igreja, a qual Efésios Paulo diz que é nela, em mim, na minha vida, na sua vida, a plenitude de Deus está. É tempo de você estar cheio da plenitude do mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Essa mesma glória, esse mesmo poder, essa mesma graça, esse mesmo mover de Deus te encher e te levar a um novo nível de fé, de existência quanto cristão. Chega de sermos cristãos com
que já ouviram várias vezes a parábola das 10 virgens, que acusa aqueles que aparentemente parecem não ter óleo, porque não apresentam muitos resultados físicos, mas são íntimos de Deus na sua casa, têm intimidade com o Senhor. E muitos que estão fazendo muita coisa estão com a lamparina vazia. Nós confundimos o fazer trocamos o fazer, ser ativo, hiperativo na igreja, com ser íntimo de Deus. E esse é o tempo de nos reequilibrarmos. É a palavra que Jesus diz para Marta e Maria: olha, Marta, você está aí trabalhando muito, mas Maria escolheu a melhor parte nesse momento. Em outras palavras, vai chegar o momento de trabalhar, de servir, de ir em busca dos perdidos. Mas agora é o momento de estar comigo. Nós precisamos de entender que esse é o momento de estarmos com o Senhor. E quando estivermos no lugar que o Senhor quer, quando estivermos inflamados pela presença de Deus, cheios do Espírito de Deus, aí sim, o Senhor vai nos enviar, o Senhor vai nos liberar para abençoar outros, para tocar em outros, para libertar cativos, curar enfermos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, até que isso aconteça, é tempo de batalharmos. Nós estamos no meio de uma guerra. Êxodo 17, verso 8 e 15, não é uma guerra política, não é uma guerra emocional, não é uma guerra religiosa, é uma guerra espiritual. E se há algo que a igreja precisa exercitar nesses dias é guerra espiritual, essa batalha espiritual. Que em nome de Jesus você assuma esse lugar, essa posição na batalha. Que em nome de Jesus você assuma esse lugar de guerra e veja a vitória, e veja o que o Senhor, a grandeza do Senhor na sua vida e nessa nação. É o que eu creio, é o que o Senhor tem me chamado a viver nesses dias. E é isso que nós estamos fazendo nessa live aqui, compartilhando o nosso coração, compartilhando a palavra que tem ardido no nosso coração. É um tempo de mudarmos o cenário através da intercessão. É um tempo de arrependimento, de submissão ao Senhor e de ver, parar de esperar para ver o que vai acontecer. As pessoas estão sentadas dentro de casa assistindo Netflix, assistindo jornais e tudo mais, esperando para ver se o coronavírus vai chegar ou não. Hoje eu recebi uma pessoa aqui na minha casa, aquela coisa, né? Não me toque, né? Fique aí fora, mas vamos ver, né? Se isso vai chegar, porque até agora não chegou aqui na cidade e tal. E eu estava já com essa palavra no meu coração de intercedermos. Eu falei, meu Deus, será que essa é a nossa posição? Aguardarmos o coronavírus chegar? Aguardarmos a morte bater na nossa porta? Está repreendida em nome de Jesus. É tempo de varrermos esse mal. Em nome de Jesus. Que os cercos sejam destruídos em nome de Jesus. O texto de 2 Reis, capítulo 6 e 7 mostra isso. Havia um cerco, fome. As pessoas estavam tanto tempo cercadas que a fome começou a chegar na casa deles. E chegaram a comer crianças. Mas aí vem uma transição de tempo. O Senhor traz um profeta para dizer, olha, o tempo da liberdade chegou. Nós vamos nos tornar ricos da noite para o dia. Em outras palavras. Depois você lê lá o texto. E aí leprosos vão e constatam isso. Homens que estavam fora da cidade chegam no arraial inimigo e eles ouviram um exército marchando e eles acharam que era um exército físico, mas era um exército do Senhor que vinha contra eles e eles correram para todo lado e largaram riquezas, bens, largaram tudo para trás. E aí o que fica é a vitória em nome do Senhor. Eles deixaram os despojos ali, deixaram riquezas, bens, e a vitória veio da parte do Senhor. É um tempo de vencermos em nome do Senhor. Então agora, independente da sua religião, eu te convido a orar, a dizer, Senhor Jesus, eu te entrego a minha família, a minha rua, o meu município, a minha cidade, estado e nação. Traz a vitória sobre nós. Traz vitória sobre nós. Nós resistimos todo o cerco, toda a opressão do coronavírus em nome de Jesus. Libere essas palavras, creia nisso. Creia nisso, pare de esperar sentado, porque é um tempo de despertamento. Pare de esperar a sua vitória cair do céu, porque
ela vai ser gerada através da sua intercessão, e a sua vitória vem do céu, mas não através da sua apatia e da falta de reação espiritual. Mas a sua vitória vai vir quando os seus lábios se abrirem e a sua vitória ser proclamada. Isso não é poder da mente, isso é o poder da reação, da conexão com Deus. Isso é o poder da sujeição à vontade de Deus. Então que o Espírito de Deus te levante nesse momento para a intercessão. Eu quero aqui parar com esse compartilhar e orar ao Senhor. Então vocês que estão aí, que estão juntos nesse tempo, que Deus abençoe vocês, que Deus guarde a casa de vocês, que Deus livre vocês de todo mal, amigos, queridos de vários lugares. É tempo de vencermos o coronavírus através da estratégia correta, através do posicionamento correto, que é através da oração e do jejum. Então separe tempo amanhã de jejum, na quarta, na quinta, na sexta, até vencermos, em nome de Jesus, até vencermos. O que está constatado é que quando a igreja se posicionou em jejum e oração, a morte foi vencida. Então vamos continuar vencendo em nome de Jesus. Vamos continuar vencendo. É o Senhor quem nos dá a vitória. Amém? Deus abençoe aí vocês que estão no Facebook, no Instagram, amigos, queridos, irmãos, no Senhor. Que o Senhor nos ajude nesses dias a vencer unidos no exercício da fé. Amém? Vamos orar? Vamos orar juntos. Em nome de Jesus, levante sua voz em oração na sua casa. Levante sua voz em oração aí com a sua família. Apresente seus filhos diante de Deus. Apresente seus amigos diante de Deus, sua rua. E em nome de Jesus, vamos espalhar essa palavra de vida. Compartilhe nas suas redes sociais. É tempo de orarmos insistentemente. É tempo de perseverarmos em oração até que a vitória nos seja dada do alto. Em nome de Jesus. Então vamos juntos até que o Senhor restaure a igreja. Seja uma igreja unida, seja uma igreja íntegra, seja uma igreja cheia de fato do poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, louvamos o Senhor porque o Senhor é bom. O Senhor tem nos atraído a um lugar de conserto, de restauração, mudando a nossa integridade, o nosso caráter, mudando de fato quem nós somos para assumirmos a Tua imagem e semelhança. E nessa hora, Deus, alcança a minha família, alcança os meus irmãos, alcança, ó Deus, essa rua, essa cidade. Pai, Muniz Freire não tem nenhum caso e eu creio que vamos continuar assim, Deus. Que os noticiários divulguem, ó Deus, que esse lugar, ó Deus, foi blindado pelo Senhor, anjos do Senhor foram vistos nas portas dessa cidade, ó Deus, e todas as nossas entradas foram guardadas, Pai. Que esse mal bata em retirada em nome de Jesus. Eu creio nisso, Deus, eu creio que isso está sendo feito, Pai. Eu creio que o Senhor tem de fato guardado essa cidade porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso abrigo. E em nome de Jesus, meu Pai, livra-nos desse mal, que no estado do Espírito Santo o coronavírus seja abafado, seja destruído, eliminado em nome de Jesus. Nós venceremos esse mal não com recursos humanos, não através do governo do Estado, com leitos de hospitais, ó Deus, nós venceremos essa batalha pela fé e no nome de Jesus. Por isso, que sejam fechados, ó Deus, as portas do inferno, que seja varrido todo espírito de morte de sobre as cidades do Espírito Santo, que esse estado conheça de fato o Senhor de toda a terra e que o teu nome seja proclamada a vitória em nome do nosso Deus. Assim como Rainha Esther venceu a batalha em jejum e oração e se posicionando, não esperando anjos de Deus, mas agindo em nome do Senhor, lutando, batalhando pela fé, batalhando espiritualmente e enfrentando fisicamente, resistindo, persistindo e insistindo pela fé, crendo que a vitória havia sido dada pelo Senhor. Pai, nós assim nos unimos nesse tempo em oração e nos posicionando, Deus, quebrando cadeias, correntes,
amarras em nome de Jesus e declaramos por terra, ó Deus, essa clausura, declaramos por terra esse cerco sobre as nossas casas, cidades, sobre o Brasil, Deus, nós declaramos a liberdade. O Senhor do Brasil não é Bolsonaro, quem reina, quem governa e salva o Brasil não é Bolsonaro, Senhor. Nós não estamos contra movimentos políticos, nós estamos contra esse cerco e esse movimento de morte que há sobre a nação. Esse assombro, Deus, nós declaramos por terra que a luz do Senhor venha brilhar, que a luz do Senhor venha raiar dos quatro cantos do Brasil. A tua glória seja vista, a tua vitória, ó Deus, seja vista. Em nome de Jesus, que enfermos de coronavírus agora, pelos hospitais, sejam libertados em nome de Jesus. Sejam liberados da morte em nome de Jesus. Que aqueles que estão no leito de hospital agora sejam alcançados pelo anjo do Senhor, meu Pai. Envia anjos, se assim o Senhor decidir, meu Pai. Envia anjos e opere cura, opere liberdade, que o número daqueles que estão sendo curados, ó Deus, abafe. Encerre de maneira definitiva esse cenário que nós estamos. E que no Brasil seja dito que a cura para o coronavírus em nome de Jesus. Em nome de Jesus, médicos e drogas não cumprirão tamanho efeito como o teu nome, Senhor. Por isso, como igreja, nós assumimos esse lugar de proclamar a cura. Como agentes do reino de Deus, nós declaramos cura aonde há morte. Repreendemos o mal, porque hoje no Brasil não existe religião. Existe o reino do Senhor, o nome do Senhor, e um cenário de morte, de cerco, de quarentena. E contra esse cenário nós declaramos: o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa vitória. E que caia por terra os inimigos de Deus, que caia por terra todo aquele que resiste ao Senhor, que caia por terra tudo aquilo que se opõe à verdade de Deus, que a luz do Senhor venha dissipar toda a treva. E que venha um novo tempo em nome do Senhor. Nós resistimos, nós insistimos em oração e nós dedicamos todo esse tempo, nesses dias de quarentena, através desse entendimento que é necessário intercedermos, é necessário insistirmos em intercessão até que a vitória venha. E que, ó Deus, haja uma diminuição, que haja uma resistência, que o mundo inteiro olhe para o Brasil nesses dias, para entender o porquê que o Brasil está sendo liberado desse cenário, o porquê que no Brasil há um ambiente diferente, o porquê que no Brasil o coronavírus não tem mais existido, porque o Senhor assumiu um lugar no trono dessa nação, no trono da minha vida, no trono da minha casa, no trono dessa cidade de Muniz Freire, no trono do estado do Espírito Santo. O Senhor Jesus reina e como igreja proclamamos a vitória em nome do nosso Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. É nisso que cremos, Senhor. É nisso que insistimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém, igreja. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Continue em oração. Continue proclamando a vitória em nome do nosso Deus. A sua vitória vem do Senhor e não de homens. Não espere resposta da terra, porque a sua resposta ela vem do céu. Não perca tempo. É tempo de remirmos, é o momento de remirmos o tempo, de sabermos como agir, buscando compreender qual é a vitória, qual é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor